E aí pessoal, professor Gilton aqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso assunto sobre teoria geral dos sistemas. A gente vai continuar falando sobre a concepção cartesiana e mecanicista versus o enfoque sistêmico. Então na última aula a gente falou um pouco sobre a concepção cartesiana e agora a gente vai ver um pouco sobre o método cartesiano. Vale lembrar, né, que o René Descartes foi quem criou esse método cartesiano, por isso que tem o nome dele, né? E tem essa frase aqui que ele falou que toda filosofia é como uma árvore cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física e os ramos que saem deste tronco constituem todas as ciências, que ao cabo, né, se reduzem a três principais, que são a medicina, a mecânica e a moral. Então ele criou essa árvore aí, que a gente pode chamar, né, de árvore do conhecimento, que exatamente ela mostra aqui onde você tem a metafísica sendo essa raiz, a física seria o caule, e essas ramificações aqui são basicamente as ciências, né? As principais, medicina, mecânica e a moral. Então, a partir desse pensamento aqui filosófico dele, foi que ele começou, né, a explicar todas as partes do pensamento cartesiano, justamente do método científico que foi derivado, né, e como é que seria o entendimento desse filósofo. O método cartesiano, né, ele foi descrito nesse livro dele, de René Descartes, que é o Discurso do Método. É um dos livros mais famosos. A primeira edição dele aí foi em 1637 e foi nesse livro aí que ele falou, né, escreveu basicamente a frase consagrada dele, que é cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Dentro desse livro, né, trouxe o chamado método cartesiano, né, e também a questão do racionalismo, que era exatamente você usar a razão para você descrever, né, qualquer coisa que existisse. Inicialmente, né, o método ele era composto por 21 regras, né, que foram com o tempo aí resumidas, né, para 4 regras posteriormente. Essas 4 regras, né, do pensamento aí do método cartesiano de Descartes começa com evidência. Então você só deve aceitar o que não pode ser colocado em dúvida, né? Inclusive ele falou o seguinte: você deve duvidar de tudo, exceto, né, a única coisa que não se pode duvidar é a própria dúvida. Então a dúvida seria a raiz, né, aquilo que você não duvida, e todos os restos das coisas, né, todas as outras coisas, na verdade, você deve duvidar. Então, se você consegue duvidar, né, então você pode trabalhar em cima dessa coisa, né, desse objeto, desse fenômeno, desse sentimento, inclusive, né, desse tipo de coisa. A segunda parte é a divisão. Então você deve dividir as dificuldades, né, no maior número possível de partes e estudar cada uma dessas partes de modo individual. A terceira parte, né, ordem, que é partir dos fatos mais simples para os mais complexos. E por último, a enumeração, que é revisão de todo o processo, né, uma visão assim global para garantir que não tenha esquecido de nada. De maneira ilustrada, a gente tem aqui, né, como é que funciona esse processo, né, do método cartesiano. Você tem aqui coisas, né, fenômenos, né, objetos. Você quer estudar alguma coisa, então tem aqui sentimentos, fenômenos naturais, pensamentos. Então você vai jogar no primeiro funil, joga tudo isso aqui nesse funil e vem a primeira regra, que é a chamada evidência. Você só vai deixar passar nesse funil aqui, né, só vai aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Então qualquer coisa que você tem dúvida, você ele não vai passar, vai ficar por aqui. Então só aceita o que pode ser colocado em dúvida, o que não pode ser colocado em dúvida. Beleza, chegou aqui. E agora, chegando esse resultado, né, nesse primeiro filtro, você agora vai fazer a divisão. Vai dividir, né, essas dificuldades aqui no maior número de partes possível e estudar cada parte separada. Então chegou aqui e aqui você colocou parte 1, parte 2, parte 3 aqui, né, no exemplo.
E agora, depois que você dividir e estudar de forma individual, você vai ordenar. Então vai partir dos fatos mais simples. Olha aqui, esse aqui é mais simples, né, que é menor. Isso aqui é intermediário, isso aqui é mais complexo. Então você parte do mais simples até o mais complexo. Então você vai ordená-los dessa forma. E por último, né, você vai fazer a questão da enumeração. Né, vai fazer uma revisão de todo o processo, né, numa visão do todo, para que nada tenha sido deixado de lado. Então vou voltar de novo, verificar se realmente o primeiro filtro foi certo, o segundo foi certo, o terceiro, então vou documentar. Quais são as perguntas que eu faço aqui, né, na enumeração? É evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples para o complexo? E essa revisão aqui, deixou assim nada passar, né? Ela foi eficiente? Basicamente aqui eu vou revisar as 4 regras. Então esse aqui, ó, é um desenho do método cartesiano. Posteriormente, né, o próprio método científico, vocês vão ver que ele é muito parecido com esse pensamento cartesiano. Então o que é o método científico, né? Ele se reforça nesse pensamento de René Descartes, né, de chegar à verdade por meio da dúvida também, e dessa decomposição, né, do problemas em partes menores. E a ideia é compreender, né, dessas partes, e você entendendo essas partes, você vai entender o todo. Então é assim que funciona o método científico. O que é o método científico? É um conjunto de regras, né, para a obtenção do conhecimento durante uma investigação científica, né, um experimento, uma experiência, né, um trabalho, né, uma pesquisa de certa forma. Então você vai usar regras detalhadas em cima de um objeto, um objetivo de estudo, né, um objeto de estudo, para você chegar a um resultado. Em algumas disciplinas, né, principalmente as disciplinas mais de humanas, né, consiste na verdade em você juntar evidências empíricas, né, verificáveis. Você não tem algo assim tão detalhado. Então você junta evidências empíricas que você pode verificar para você poder realizar o método científico. Aqui tem mostrando de forma genérica, né, a depender do material que vocês estejam usando, pode ser outro, mas de maneira bem genérica aqui, esse aqui é o método científico. Ele começa pela observação. Após a observação, vai ser criadas hipóteses. Depois da hipótese, vai ser realizado o experimento, né, as experiências, as consultas, as pesquisas, a parte de ação realmente, para tentar validar essas hipóteses. Vai chegar na lei, né? Lei basicamente é você dizer se a hipótese ela foi aceita ou não. E por último a teoria, né, ou o resultado ou a conclusão do seu trabalho. Explicando cada um deles aqui de maneira mais detalhada. Né, observação seria exatamente esse levantamento de questões que precisa ser estudada. Então você vai levantar questões em cima do objeto de estudo que você quer. Ao levantar essas questões, vão ser criadas hipóteses, né? Hipóteses são afirmações que elas serão validadas após todo o processo do experimento, né, da experiência. Então, para tentar responder aquelas questões, né, levantadas na observação, são criadas afirmações prévias para explicar esse fenômeno. Então, você joga afirmações e vai agora para o próximo, que é exatamente a experiência, né, o experimento, que é exatamente a parte da ação, onde é que você vai executar realmente, né, a pesquisa. Então, a experiência são testes realizados para comprovar se aquela hipótese ou hipóteses que você criou ela é verdadeira. Geralmente pode envolver métodos qualitativos, quantitativos, certo? E inclusive outros métodos que são chamados métodos mistos e por aí vai. Então a ideia é você fazer a experiência e essa experiência ela vai fazer o quê? Vai dar um resultado aqui, pode ser uma lei, né, na sua maneira mais assim científica de ser, né? A lei que após repetidas vezes você ver aqueles experimentos, né, realizar os experimentos, você vai comprovar e chegar às suas conclusões. A lei, no caso, ela descreve uma sequência de eventos que ocorre de forma uniforme e invariável. Ou seja, é um enunciado, né, que explica o fenômeno, mas não explica por que ele ocorre. Então você pode fazer uma experiência e várias vezes, todas as vezes que você fez, ou na maioria das vezes que você repetiu aquilo ali, você chegou ao mesmo resultado. Então você criou uma lei, né, que toda vez que você fizer isso, né, a dedução aí, você vai chegar nesse ponto. E por último a teoria, né, que são um conjunto de afirmações, né, que são consideradas válidas pela comunidade científica,
né, para explicar exatamente a sua lei. Você tem a lei, então você vai ter a teoria, né, que a comunidade científica ela aceitou isso aí. Ou seja, né, o que é uma teoria? É o porquê do fenômeno descrito pela lei. Certo? Então foi isso. Até a próxima aula. Muito obrigado e um grande abraço.